Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, nesta sexta-feira, quinto dia na oitava de Natal, nós temos aqui o capítulo 2, versículos de 22 a 35 do Evangelho de São Lucas, que é simplesmente a apresentação do menino Jesus no templo. É o quarto mistério do terço, gozoso, quando a gente reza o terço, contemplando os mistérios gozosos. O quarto mistério é exatamente isso que nós acabamos de ler aqui agora no relato de São Lucas. E eu gostaria de salientar aqui e tirar algumas meditações desse texto tão rico. Primeiro, que Nossa Senhora e São José, mesmo eles não necessitando, vamos dizer assim, necessitando cumprir isso, eles vão para cumprir a lei, Mas não que eles precisassem. Por exemplo, a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação da Virgem Maria. A purificação da Virgem Maria, por exemplo, a lei de Moisés prescrevia que toda a mulher, quando ela tivesse um derramamento de sangue, ela ficava impura. Tanto é que a mulher, quando ficava menstruada naquela época, ela era considerada impura. E ela precisava depois fazer um rito de purificação para se tornar pura de novo. Do mesmo jeito, as mulheres que tinham tido bebês, elas eram consideradas impuras e elas precisavam ir ao templo para fazer o rito de purificação. Ora, o parto de Jesus foi um parto milagroso, um parto sem derramamento de sangue, sem dor, exatamente ao contrário daquela imagem do livro do Gênesis. Mas veja, Nossa Senhora e São José, na humildade deles, eles vão cumprir a lei, mesmo sem precisar. Eles vão cumprir a lei, eles vão ao templo fazer a apresentação do menino Jesus, conforme a lei de Moisés, que prescrevia que todo primogênito do sexo masculino, ele teria que ser consagrado ao Senhor. E aqui tem algo bonito a falar dos primogênitos. Porque muitos irmãos, por exemplo, quando fazem uma leitura fundamentalista e às vezes uma leitura errada da Sagrada Escritura, quando diz lá que Jesus ele é o primogênito, então eles entendem, na leitura errada deles, eles entendem que se Jesus é o primogênito, então significa que Nossa Senhora depois teve outros filhos. Bom, não é nesse sentido que a palavra diz que Jesus é o primogênito, porque também diz que ele é o unigênito. Mas primogênito para dizer quem era o primogênito. Qual era a função de um primogênito? Então, como Jesus ele vem recapitulando tudo aquilo
que aconteceu, ele vem recapitulando e ele vem fazendo nova todas as coisas. Dizer que ele é o primogênito é dizer todos os atributos de um primogênito, de ser consagrado a Deus, né? De ser oferecido como sacrifício. Então tudo isso tem remete a uma imagem maravilhosa da salvação que Cristo trouxe para cada um de nós. Então esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto que me chamou muito a atenção quando li esse texto é exatamente aquilo que Simeão ele fala a respeito do menino Jesus. Ele fala a respeito de Jesus. Ele será um sinal de contradição. Ora, para um bom entendedor, um pingo é letra, né? Para um bom leitor, um pingo é letra. Um ditado popular, um adágio popular diz isso. Quando a gente recebe essas palavras de Simeão, nós sabemos então que aqueles que forem de Cristo, aqueles que se unirem em Cristo, também eles se tornarão um sinal que provocará contradições. E veja, isso é exatamente assim. Um cristão de verdade, aquele que segue a Cristo mesmo, aquele que segue fielmente a palavra de Deus, aquele que se deixa conduzir pela palavra, ele também é um sinal de contradição. Porque Jesus diz, olha, o servo não é maior do que o Senhor. Se fizeram comigo, vão fazer com vocês também. Então, um servo de Deus, um servo de Jesus, um discípulo de Cristo, ele vai ser, muitas vezes, deixado de lado. Ele vai ser, muitas vezes, taxado como um carola, como um beato, como alguém radical, né? Para que isso tudo? Por que isso tudo? O discípulo de Cristo, ele é taxado assim, ele é tomado assim, né? Ele vai ser, muitas das vezes, excluído. E hoje tem uma palavra mais atual para isso, né? Ele vai ser, por exemplo, cancelado. Ora, nós vemos acontecer isso, né? Por exemplo, em Hollywood mesmo, né? Quantos atores de Hollywood que se declararam cristãos de verdade estão sofrendo cancelamento? O primeiro deles, o Jim Caviezel, o cara que fez o Jesus da Paixão de Cristo. Um ator famoso, um ator maravilhoso, né, que fez grandes filmes, cancelado simplesmente por manifestar a sua fé publicamente em Jesus. Porque uma coisa é você ser de Jesus abertamente, outra coisa é você ser um cristão agente secreto. Você é cristão, mas ninguém sabe que você é cristão. Bom, aí não sofre perseguição, né? Mas se você declara publicamente a sua fé, que você vai à missa, todos os domingos, que você é de Jesus, que você não compactua com aquilo que é contra o Evangelho, que você não compactua com aquilo que é contrário à lei de Deus, não compactua com aquilo que é contra os ensinamentos do nosso Senhor, meu irmão, minha irmã, saiba que você vai sofrer represárias fortíssimas. Um outro ator aí de Hollywood que tem sofrido bastante cancelamento é o Mark Wahlberg, também por declarar a sua fé publicamente em Jesus, né? Por dizer que vai à missa e tudo mais, e tantas outras realidades, né? Saindo de lá de Hollywood, vindo para nosso mundinho aqui menor aqui, né? Nós podemos experimentar na nossa própria carne o que é ser de Jesus, dentro da nossa própria comunidade, dentro da própria igreja de Cristo, dentro da sociedade, do nosso trabalho, com um grupo de amigos. Nós podemos experimentar isso na nossa carne quando nós declaramos publicamente que somos de Deus e quando nós optamos para fazer aquilo que a graça nos é dada, evitar o mal e fazer o bem, cumprir a palavra de Deus e fazer o bem. Nós somos também cancelados. Nós somos deixados de lado, né? Nós somos simplesmente excluídos pela nossa posição. Se você não experimentou isso, de perder pessoas que você achava que eram seus amigos, né? De você perder o convívio de certos grupos que simplesmente porque... E é assim, né? Quando você escolhe pela santidade e aquela outra pessoa sabe que você está vivendo no caminho de santidade,
Se ela não quiser viver esse mesmo caminho, a primeira atitude que ela faz é deixar de conviver contigo. Por quê? Porque, como diz a palavra de Deus, né? A presença do justo incomoda aquele que quer viver uma vida relaxada. É assim, incomoda. Nós nos tornamos também um sinal que provocará muitas contradições. Bom, por último, Simeão diz algo que deixa Nossa Senhora estarrecida. Quanto a ti, uma espada de dor transpassará a tua alma. Meus amigos, veja, uma espada, quando ela transpassa o nosso corpo, uma espada física, uma lâmina bem afiada, quando ela transpassa o nosso corpo, normalmente, né, dependendo do tamanho da espada e aonde ela acerte em nós, vamos supor que essa espada acerte o nosso coração, que é o que diz aqui, né? Uma espada de dor transpassará a tua alma. Mas vamos dizer que essa espada transpassa o nosso coração, uma espada física. Bom, a gente acredita que menos de 5 minutos a pessoa esteja morta, né? Porque ela vai esvair em sangue, acertou o coração, né? E acredito que não chegue nem a isso. Eu não sou médico, não sei precisar aí quanto tempo uma pessoa vai a óbito com uma espada transpassando o coração. Transpassar é enfiar de um lado e sair do outro. Mas veja, depois desse tempinho, esse curto tempo, acabou a dor. Mas quando uma espada transpassa a alma, e a gente sabe que a alma não morre, então isso significa dizer que essa espada está transpassando a alma de Nossa Senhora. Então aqui nós já podemos concluir que é uma dor muito mais profunda do que simplesmente uma dor física. A dor da alma é uma dor mais profunda que uma dor física. E Nossa Senhora viveu isso, né? Por isso o título de Nossa Senhora das Dores, Virgem das Dores. Ela viveu isso até depois do momento, né, da ressurreição de Cristo. Até ali antes desse momento, Nossa Senhora experimentou isso como ninguém, né? No seu período aqui na Terra, ela experimentou isso de uma maneira muito profunda. E nós também, como discípulos de Cristo, somos chamados também muitas vezes, a uma espada também transpassar a nossa alma. Quando isso acontece na nossa alma? Quando, por exemplo, quer ver algo que transpassa a nossa alma? Quando nós somos, por exemplo, traídos, né? A traição é uma dor que transpassa a nossa alma. Não é só algo físico, mas é algo que transpassa o nosso emocional. Quando nós somos, por exemplo, abandonados, deixados de lado, né, é uma dor também, uma dor da alma. Quando nós somos esquecidos, né, é uma dor terrível. Esquecidos, abandonados, traídos, passados para trás, né? É muito pior do que matarem a gente fisicamente, irmãos. É muito pior. Nossa Senhora viveu isso. Jesus se tornou esse sinal de contradição e nós somos chamados a trilhar esses passos. Há muitas vezes sermos abandonados, esquecidos, deixados de lado, depois de talvez você ter se dedicado tanto a alguém, a uma causa, a alguma coisa, e você simplesmente é cancelado, simplesmente esquecido, deixado de lado. Não é para a gente entrar em depressão. É para a gente olhar para esse texto do Evangelho. E é para a gente saber que nós estamos seguindo os mesmos passos de Jesus e os mesmos passos daqueles que estão muito mais ligados a Jesus, que, por exemplo, Nossa Senhora, né, a pessoa mais unida a Cristo de uma maneira muito mais forte do que todos os outros santos, porque ela está na ordem da união hipostática, a Virgem Maria, então ela tem uma união muito mais profunda com Cristo. Então, por isso, por causa da sua união a Cristo, ela vive toda esta profundidade. Peçamos ao Senhor hoje, meus irmãos, a graça da gente também ter um coração que a gente seja dócil e que a gente ame profundamente ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.